Senhora Presidente, queridos colegas, povo de Caxias que nos acompanha. É uma grande alegria, em primeiro lugar, dizer que a gente pode vir aqui e mostrar a cara, né? Eu acho que é bacana, né? Sem a máscara. Isso é uma grande conquista. Queria parabenizar aí o nosso prefeito Adiló aí pelo decreto, e acredito que assim a gente possa se expressar até melhor, né? Porque a gente não conseguia nem respirar direito. Bom, queridos colegas, eu não venho nada mais, nada menos aqui fazer uma síntese como obrigação do patriota, né? Apresentando então os trabalhos efetuados pelo governo federal até o presente momento. As reformas estruturais e os novos marcos legais de diversos setores estão conduzindo o país a uma maior eficiência da economia, com mais produtividade e um importante avanço nas agendas e privatizações, concessões na abertura comercial e na desburocratização do país. Em 2022, a perspectiva é de continuidade das políticas sociais, como o pagamento do Auxílio Brasil, as novas entregas de casa própria à população. Em termos macroeconômicos, o foco continuará sendo o controle da inflação, as negociações sobre a reforma tributária e as concessões e leilões de desestatizações. Em 2021, o governo federal atuou junto ao Congresso Nacional para a aprovação de uma importante reforma fiscal que estabeleceu o compromisso com os equilíbrios e finanças do país, ao criar mecanismos de ajuste fiscal que visam a permitir a sustentabilidade da dívida pública. Essa aprovação possibilitou o pagamento do auxílio emergencial 2021, que tinha previsão inicial a ser pago em 4 parcelas e foi prorrogado pelo decreto 10.740 de 5 de julho. Outras medidas importantes de enfrentamento aos efeitos da crise sanitária da Covid-19 foram apreciadas e sancionadas pelo Congresso, como a facilitação das regras de refinanciamento das dívidas de estados com a União, a transformação do PRONAMP em uma política de crédito oficial e a edição da medida provisória que abriu crédito de 5 bilhões para garantir as operações de crédito contratadas no âmbito do programa. Também foi destaque o fortalecimento da política monetária com a aprovação e autonomia do Banco Central. E o cenário é favorável ao surgimento e crescimento de empresas de inovação com a aprovação do marco legal das startups. Lembrei do vereador Scalco agora. Em 2022, a expectativa maior em relação a 2 matérias que tramitam no Congresso Nacional, sobre a portabilidade da conta de luz, que, caso aprovadas, permitirão o acesso de consumidores ao mercado livre de energia elétrica, a partir da escolha por diferentes fornecedores do mercado de energia. Outro projeto de lei que terá destaque em 2022 é o do Marco Legal das Garantias, de autoria do Executivo, em tramitação na Câmara dos Deputados, e que trará estímulo ao mercado de crédito. O objetivo é facilitar a obtenção de crédito ao reduzir barreiras e as taxas de juro das operações. Na área tributária, o Congresso Nacional deve analisar os projetos de reforma tributária com o objetivo de simplificar o sistema tributário brasileiro ao extinguir tributos e estimular a competitividade das empresas. A parte que versa sobre o imposto de renda já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda análise pelo plenário e o Senado Federal. Principais destaques das ações do governo federal em 2021. A prorrogação do pagamento do auxílio emergencial por 3 meses, beneficiando 39,4 milhões de famílias, com recursos de 59,5 bilhões do governo federal. Cobertura recorde do programa Bolsa Família, alcançando mais de 14,7 milhões de famílias. O início do pagamento do Auxílio Brasil, 14,5 milhões de famílias, com a inclusão posterior de 3 milhões, zerando a fila de 2021.
Aumento da criação de postos de trabalho com saldo superior a 3 milhões de novos postos de trabalho e alta de quase 8% em relação a 2020. Total de 41,5 milhões de empregos formais ocupados, o maior número desde 2015. Mais de 1,2 milhões de moradias entregues à população de baixa renda por meio do programa Casa Verde e Amarela. Investimentos de mais de 340 bilhões em áreas de infraestrutura, no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos. A realização do leilão de tecnologia 5G, o maior já realizado no setor de telecomunicações, com previsão de 42 bilhões em investimentos. A realização dos leilões da 17ª rodada de blocos de concessões do pré-sal. Mais de 81% do público maior de 12 anos de idade completamente imunizado da Covid-19. Mais de 117 milhões de usuários com chave Pix cadastrada, nos quais 109 milhões de pessoas físicas e 8,5 milhões de pessoas jurídicas. Prioridades para 2022. A leilão de 16 aeroportos na 7ª rodada de concessões, incluindo os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. O arrendamento de 26 terminais portuários, concessões de portos, São Sebastião e Itajaí, e 2 desestatizações dos portos de Santos e da Codesa. Desestatizações das centrais elétricas brasileiras Eletrobras e Nuclebras, Equipamentos Pesados S.A. Atendimento da totalidade dos municípios do país com o Programa Nacional de Universalização do Acesso ao Uso da Energia Elétrica. A realização de pelo menos 4 leilões de compra de energia elétrica. A universalização do Programa Cisternas, com atendimento de escolas públicas rurais no Seminário e Região Norte. Inclusão de 4,9 milhões de pessoas no benefício prestação continuada, com o valor de um salário mínimo. Aumento no orçamento do Programa Nacional e Assistência Estudantil, ao PNAES, que passa de ser 1,7 bilhão em 2022. E o fornecimento até junho pelas empresas fornecedoras do leilão de telefonia móvel 5G da nova tecnologia a todas as capitais brasileiras. O atendimento de 552 mil famílias com moradia própria por meio do programa Casa Verde e Amarela. O reforço do Programa Nacional de Imunização com mais de 354 milhões de doses contra a Covid-19. E o lançamento do Plano de Enfrentamento das Mortalidades Materna e Infantil. Senhoras e senhores, essas são algumas coisas que o nosso governo federal, então, executou durante o seu mandato até o primeiro momento. As pautas aqui estão apresentadas para o ano de 2022, mesmo sabendo que é um ano eleitoral e que nos anos eleitorais a gente tem bastante dificuldade de poder fazer aquilo que a nossa sociedade tanto precisa. Segundo, senhoras e senhores, queridos colegas, ontem eu assisti uma entrevista longa nos Pingos dos Is, na Jovem Pan, da nossa querida ministra Tereza Cristina, da Agricultura, aonde a mesma deixou claro uma situação da qual a gente discute muito nessa casa, sobre a situação do nosso município, e que a gente, no momento oportuno, peço uma palavra de líder, senhora presidente. Um discurso que a gente discute muito aqui na nossa casa, a respeito das questões meio ambiente, que a gente não consegue, muitas vezes, realizar obras, não consegue o desenvolvimento do município por questões ambientais e por tantas outras barreiras que devem mudar no nosso país. Bom, a nossa querida ministra Tereza Cristina disse algo que me deixou impressionado. Hoje, o Brasil tem problemas graves
Segue a declaração de líder, vereador Fantinel. Hoje o nosso país enfrenta uma situação gravíssima, por um único motivo: por depender dos países estrangeiros para o fornecimento de muitas mercadorias que nós brasileiros necessitamos e as nossas empresas também necessitam. Eu, como um dos representantes da área agrícola e do agronegócio, não poderia deixar de falar a todos os presentes e aos que nos assistem o pronunciamento da nossa ministra Tereza Cristina da Agricultura. O Brasil, disse ela, possui uma jazida de potássio autossuficiente. Uma jazida de potássio que é necessário para fazer os fertilizantes para o nosso agronegócio, que é o motor que carrega a economia do nosso país. Que hoje temos que importar esse potássio da Rússia, do Canadá e de vários outros países. Por quê? Porque a nossa demanda é muito maior do que a gente tem aqui em termos de produção interna. Mas ela disse, o Brasil possui uma jazida de potássio que transformaria o país autossuficiente sem precisar mais comprar nada de ninguém. Nós teríamos até de sobra e nós poderíamos exportar ao invés de comprar potássio. Porém, devido à lei ambiental existente no nosso país hoje, esta jazida de potássio, ela se encontra hoje a 8 quilômetros de distância de uma reserva indígena. E a lei brasileira do meio ambiente diz o seguinte, que o mínimo permitido para ser explorado são 10 quilômetros. Então hoje essa jazida imensa, nossa, de todos os brasileiros, ela se encontra a 8 quilômetros de uma reserva indígena. E ela não pode ser desfrutada, porque a lei diz que tem que ter 10 quilômetros. Isso é um absurdo, é algo inadmissível e que a gente encontra em menor proporção aqui no nosso município. Vou até citar para todos um exemplo que aconteceu a uma pessoa que eu conheço. Um senhor que mora em Vila Seca, na região das Marecas, que tem criação de frangos, aviário. Ele tinha um chiqueiro de suínos, aonde que era apenas para o consumo próprio, não era para o comércio. Ele tinha 2 suínos nesse chiqueiro, para o consumo da família. Bateu a fiscalização lá e disseram para ele o seguinte, o chiqueiro tem que estar 55 metros distante de qualquer nascente ou qualquer córrego. Essa é a lei. Puxaram a trena. O chiqueiro do pobre agricultor tinha 53 metros de distância do córrego e por isso ele sofreu uma tremenda multa. Esse é o sistema que não é mais possível ser aceito nesse país. Em âmbito nacional e em âmbito municipal. Olha o que a ministra disse. Por causa de 2 quilômetros, o Brasil deixa de ser independente na compra de potássio hoje dos países estrangeiros. Nós teríamos a nossa produção sem ter que comprar 1 centavo de ninguém. Por causa de 2 quilômetros. Porque a jazida se encontra a 8 quilômetros da reserva indígena e a lei diz que teria que ser 10. Isso é um absurdo, é uma vergonha, é algo que nos envergonha muitas vezes de sermos brasileiros. Mas que eu acredito que no próximo governo nós teremos grandes mudanças a respeito desse triste assunto. E, para concluir, sem querer que ninguém interprete como um ataque pessoal, porque isso é uma questão governamental, mas eu quero dizer o seguinte, a maioria da nossa população hoje, em Caxias, no Rio Grande, no Brasil, a maior lamentação qual é? A gasolina é muito cara. O gás está insuportável. Não tem condições de continuar. Haveremos desabastecimento nos mercados pelo preço do diesel. Eu queria dizer para vocês o seguinte, isso são dados, não é o Fantinel que inventa.
Tá? Se ao invés de presentear países comunistas com a quantia de 12,1 bilhões, mais 11,9 bilhões de corrupção interna nos governos passados, que totalizam 24 bilhões, se ao invés de ter presenteado esses países, os governos anteriores tivessem construído uma refinaria, esse dinheiro daria para fazer 1,5. Mas vamos deixar por uma. Se nós tivéssemos hoje esse investimento feito em refinarias, o Brasil, que é autossuficiente em petróleo. Porém, nós temos que mandar o nosso petróleo para fora, porque nós não temos refinarias aqui para refinar o nosso próprio petróleo. Quando ele volta em dólar. E esse é o motivo do preço da gasolina e do gás. Porque se nós tivéssemos aqui esse dinheiro investido no passado em refinarias, nós hoje estaríamos pagando R$2, R$3 no máximo a gasolina. Porque o petróleo e o gás seria nosso. E hoje nós temos que pagar para países estrangeiros refinar o nosso combustível, porque o dinheiro que nós tínhamos, ao invés de ser investido para o povo, foi por ralo. Sem falar em corrupção e sem falar em presentes a governos comunistas. Então, senhoras e senhores, pensem bastante. Esse é um ano eleitoral. E se nós quisermos ter essas refinarias e nos tornarmos, sim, autoindependentes, tanto no potássio para a nossa agricultura, que é um orgulho para o mundo, alimenta o mundo inteiro, e hoje tem que comprar a mercadoria de fora, sabendo que embaixo do nosso solo a gente tem de sobra. E não podemos usufruir dessa mercadoria por tristes leis criadas no passado para proteger, na realidade, não o meio ambiente, mas interesses próprios. Então, eu deixo aqui a minha mensagem, em claro e alto tom. Senhores brasileiros, vocês têm na mão de vocês o destino de um país soberano ou de um país que terminará obrigando vocês a fazer aquilo que vocês não querem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada.